Olá, amigos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês. Vocês que acompanharam a minha primeira parte, conversando com os missionários mormons, então na primeira parte nós conversamos, agora dando a segunda parte, eu li para eles, aonde o apóstolo Paulo fala no Evangelho para os gentios. Eu li para ele segunda Efésios, capítulo 2. Efésios, capítulo 2, versículo 6 diz assim, o que o apóstolo Paulo falou. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez se assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a abundante riqueza da sua graça, pela sua benignidade para nós conosco em Jesus Cristo, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feituras criadas em Cristo Jesus para as boas obras, a quais Deus preparou que andássemos nela. Então, eu falei para eles que nós somos salvos pela graça. É nesse evangelho que eu creio. É um evangelho de transformação. É um evangelho que eu não tenho que pagar o preço. Cristo morreu pelos nossos pecados. Cristo nos salvou. Cristo nos libertou. Então, nós somos salvos pela graça. Isso não vem de obras. Então, quer dizer, nós não precisamos se batizar nas águas para que nós venha a ser salvos. Porque Cristo morreu para nos salvar. Então, depois da morte de Cristo, nós somos novas criaturas quando cremos em Cristo. Então, nós crê na morte de cruz, nós somos salvos pela graça, pela fé. Isso não vem de obras. Então, o batismo das águas era obras da lei. Então, eu falei que nós somos abençoados nos lugares celestiais, quer dizer, para Cristo, para Deus, nós somos abençoados lá em cima. Mas aqui na terra, nós temos um procedimento a passar. Então, esse evangelho que estão pregando nesses tempos, nesses últimos tempos, como eles dizem que o evangelho de Jesus Cristo nos últimos tempos é a igreja deles, que é os mormons, o outro testamento de Jesus, ele não bate com a palavra de Deus. Então, eles obrigam a pessoa a se batizar, fazer todos os rudimentos da lei mosaica. Então, quando eu falei para eles que nós somos abençoados com todas as sortes de bênção, ali você pode acompanhar o vídeo agora, em seguida, você vai ver a nossa conversa. Então, eu até falei bastante, na verdade. Eu acho que é por isso que eles não retornaram mais a conversar mais disso, porque, na verdade, eu trouxe a revelação tão rápido da palavra para eles, coloquei demais a palavra. Então, eu deveria de andar um pouco mais devagar na palavra. Mas eu acho que não, porque eles são as pessoas que já conhecem o Evangelho. Então, eu não posso ficar perdendo tempo com eles, brincando de falar das historinhas de Jesus. Então, vivemos debaixo da graça de Deus, vivemos uma nova aliança, e nós não precisamos ficar fazendo as pessoas carregando um fardo pesado. Então nós temos que trabalhar na vida da pessoa através da palavra de Deus, através da Bíblia, mostrar o que está escrito aqui, mostrar que verdadeiramente essa palavra ela tem força. Então gostaria que vocês que acompanharam o primeiro vídeo, acompanhem esse segundo vídeo aí, se inscrevam no meu canal, dê um joinha e continuem vendo o terceiro e o quarto vídeo, para que vocês possam entender um pouco mais do que eu tentei mostrar para eles. Então, fique na paz. Capítulo 2. Diz assim, versículo 2, capítulo 2. Nós, está falando de nós, está falando dele naquela época também, nós. Então, você resume só aquele povo atrás, está falando naquele tempo já, né? Então, nós, os quais andaste outra hora, segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes e potestades do ar, e espíritos que agora atuam nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós andávamos outrora, segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, éramos por natureza filho da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia,
por causa do seu grande amor que nos amou. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu juntamente com Ele, com Cristo. Pela graça sois salvos, juntamente com Ele, ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros a suprema graça e a bondade para conosco em Cristo. Pela graça sois salvos. Então esse evangelho que eu creio hoje, foi cumprido. Eu creio no sacrifício de Cristo, para mim é o suficiente. O que ele fez para mim, não precisa fazer outra coisa. Se ele está dizendo que fez isso para mostrar nos séculos vindouros, Paulo falando tantos anos atrás. Olha, então, profetizando, dizendo que nos dias de hoje. Então nós, ele fala, nós éramos por natureza, daquele tipo de vida aí. Ele também, ele vivia daquele jeito, aquelas ordenanças, na lei mosaica, então se fazia de tudo. E ele achava que estava no caminho. Mas foi puxado pela orelha, foi chamado para ele ver que era totalmente diferente, porque ele foi o único dos apóstolos que esteve face a face com Cristo depois da morte. Então a ele foi dado, olha, daqui em diante você vai só falar a revelação que você está vendo aqui. Então ele diz que até mesmo falando, para alguns não vão entender, entendeu? Porque a coisa que vai ser não dado só aos homens, entendeu? Mas muitos vão confundir. Resumindo, eu falei assim, entendeu? Então, pela graça sois salvos, né? Então ele nos fez assentar no lugar celestial. Eu vejo, eu sou abençoado em Cristo hoje, sem eu precisar fazer nada. Porque ele me deu também isso. Então eu crendo automaticamente, já estou sendo salvo. Então eu não preciso entrar na água para me batizar, eu fui batizado, entendeu? Mas isso para mim não valeu nada, entendeu? Então automaticamente, pela fé em Cristo, eu vejo que eu sou abençoado. Então nessa região celestial. Então lá em cima, Cristo me deu abençoado. Então eu vivi hoje de uma graça, desse jeito, entendeu? É poucos que veem o Evangelho dessa forma. É uma revelação. Então, como o profeta você transmite, entendeu? Veja, ele teve uma revelação para falar para aquele povo, naquela época, entendeu? Mas esse é o Evangelho de hoje. Então, para nós viver. Por isso que dá muita confusão dentro das igrejas. Então, vamos ler as cartas paulinas. Mas explica. O Evangelho de Paulo era para os gentios. Não se mistura entre a lei de Moisés e a graça de Deus. Entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Você não dá uma confusão? Sabe o que é interessante? Que Paulo era um apóstolo de Cristo, né? Mas primeiramente, quem era Paulo? Paulo era um perseguidor da igreja. Perseguidor, sim. Era Saulo. Exatamente como Pedro. Sim. Mas Pedro não era um perseguidor, mas Pedro era um homem que era considerado indeciso em certas coisas que não fazia. tinha muito, né? Aquela firmeza ainda, né? Não tinha. Mas Cristo, mesmo assim, vendo a dificuldade de Pedro, Cristo o chamou como grande representante da igreja de Deus. Com certeza. Algo que é interessante é que dos 12 apóstolos, nenhum dos 12, se a gente for olhar bem os escritos, nenhum deles se contradizem. Não. Todos eles trabalhavam sobre o mesmo O ministério. mesmo padrão, né, sim. Sobre o mesmo ministério. Olhando em relação a esse capítulo que a gente está lendo, ele fala no versículo 6, daquele que nos ressuscitou, juntamente com ele nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus. Então, ele nos fez fazer isso, porque nós não tínhamos essa capacidade. Com certeza. Ou seja, nós sozinhos não tínhamos a capacidade de pagar pelos nossos Sim, pecados. com certeza. Como fala lá em Isaías muito tempo antes, ele diz que viria o Messias e pagaria os nossos pecados, ou seja, uma expiação que era infinita. Uma expiação que levaria salvação a todos os filhos de Deus. Mas ele continuando aqui, ele fala para mostrar nos séculos vindouros, como você disse, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Ou seja, mostrar tudo aquilo que Cristo resolveu para eles. O que ele resolveu para nós, como se diz, são as mansões celestiais, a presença de Deus. Mas essas mansões celestiais, elas só poderão vir aqueles que acreditam em Cristo Jesus. Senão não é. Então por isso que eu vejo. Mas acreditar é uma demonstração de fé. E andar. E andar perante aquilo que Cristo então eu estabeleceu.
Aí, continuando, ele diz, porque pela graça foi salvo, ou seja, pelo conhecimento. Sem o conhecimento, como Jesus Cristo diz, nenhum homem pode ser salvo em ignorância. Então, Cristo ele trouxe o que para nós? Conhecimento. Então, pela graça foi salvos, mas ele não isenta somente da graça. Ele diz, pela graça foi salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, mas a fé em especial é um dom de Deus. Mas o que é interessante, os dons de Deus precisam ser alimentados. Ou seja, Jesus Cristo ele disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E a palavra que sai da boca de Deus é o que foi escrito. Tudo que foi revelado ao homem é o que foi escrito. Tudo tem uma serventia para nós. Mas, primeiramente, a palavra de Deus ela foi dada a todos nós, tanto judeus quanto gentios. Todos nós temos esse grande conhecimento e privilégio hoje. Mas sabe o que é interessante disso tudo? É que esse conhecimento ele precisa de um auxílio. Qual seria esse auxílio? Jesus Cristo, quando se reuniu com seus apóstolos, após a sua ressurreição, ele ascendeu aos céus, subiu aos céus. Mas ele, antes de ir, antes de subir, ele disse que não nos deixaria só. E ali o Consolador. O Consolador, o Espírito Santo. O Espírito que testificaria da verdade proclamada por todos os homens. Porque a verdade já havia sido proclamada. Então, o Espírito de Cristo, que é o Espírito Santo, ele testifica do que é verdade. Ele nos fala em nosso coração. Mas muitas pessoas, hoje em dia, confundem os sentimentos do Espírito com os momentos eufóricos da vida. E muitas vezes nós precisamos ficar atentos ao Espírito Santo. Porque ele vai nos dizer o que precisamos fazer. Como a fé. A fé é um dom espiritual que se alimenta pelas palavras de Deus. E esse dom se alimenta pelo Espírito Santo também. E ele continua. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, esse dom que Deus deu não vem das obras. Se viesse das obras, quantos homens aí fora estariam se gloriando nas suas fé? Não, e tem bastante que se gloria. Então vejam eu voltando. Isso é fundamental, entendeu? Pois somos feitura dele, criados em Cristo para as boas obras, o qual Deus, que antes já preparou para que nós andássemos nela. Então, isso foi parte da palavra. Então, vejam, para não se gloriar de obras. Então, quando eu me batizei, eu falava, agora eu estou salvo porque eu me batizei. Isso é obra, isso é antes, é da lei, entendeu? Então, eu não vejo o batismo por água, jogado água, a expressão é tanto faz, entendeu? Então eu não vejo isso é obra da lei. Então ele já está falando que ninguém se gloria. Então, se eu dizer que hoje eu tenho que me batizar para ser salvo, eu já estou me gloriando. Porque eu sou batizado, agora eu sou salvo. Eu estou no ano que Cristo fez a cruz Calvário. Na verdade não é bem assim, sabe? A antiga lei de Moisés, o batismo de Moisés, né? Deus deu a Moisés a circuncisão. Esse era aquele batismo. Era considerado o batismo naquela época. Então os homens naquela época precisavam ser circuncidados. Então isso era o que era necessário antigamente. Quando Cristo veio, isso não foi mais cumprido. Cristo falou que isso não era necessário. Tudo aquilo que havia sido ensinado não precisava, porque ele cumpriu com a lei de Moisés. Ele cumpriu, ele efetuou o que Moisés havia estabelecido. Mas ele não isentou até aquele momento que Moisés havia feito. Com certeza. Porque naquele momento, imagina, Cristo olhou para muitas pessoas haviam sido batizadas na antiga lei. Sim, com certeza. Então ele não isentou, mas ele apresentou o evangelho dele e ele convidou. Algo que eu gosto bastante do evangelho de Salvador é que ele nunca nos obrigou a fazer nada. Não, com certeza. Depois já. Ele só nos obrigou, ele só nos convida. O apóstolo Paulo falou, ainda que pregue a circuncisão, ainda que pregue o Velho Testamento, que pregue a nova, entendeu? Mas que você chegue a Cristo. Se cheguem a Cristo, porque se não pregar a lei, não vai chegar a conhecer a graça. Se não pregar um versículo que nunca vai conhecer. Nunca vai conhecer. É necessário que alguém pregue, né?
Mas eu gosto bastante do Novo Testamento porque nós não vivemos a lei de Moisés. Sim. Né? Pedro, ele foi dado a pregar o Evangelho de Cristo, ele recebeu as chaves de tudo que era necessário ligar aqui na terra nos céus. E essas chaves, ela permaneceu na igreja de Cristo. Sim. Né? E essas chaves eram necessárias. Infelizmente, elas eram necessárias. Sem a chave não não se pode fazer muita coisa. Não, Paulo tinha essas chaves. Sim, ele tinha a chave do Paulo conhecimento tinha. da graça que foi dada a ele, entendeu? Então eu vejo ele um homem separado para pregar na contramão. Entendeu? Porque para pregar hoje esse evangelho é pregar na contramão. Porque se eu chegar a falar para você, chegar a falar com o pregador e falar, viu, não precisa de batismo. Vocês estão falando do arrependimento, entendeu? Naquela época, o evangelho de vocês é para esse povo que não tem conhecimento de nada, que sabe depende disso, entendeu? Então aqui o apóstolo Paulo falando que eram os gentios e os judeus, tudo era unido com Cristo, lá pela cruz. Então, eu vou ler aqui na parte do 12, Efésios 2, capítulo 2, diz assim: naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos das alianças, das promessas, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, no qual ambos juntos nos fez um, tendo derrubado a parede que havia de separação, que havia inimizade entre nós. Então ele está falando entre os judeus e Cristo. É para vocês tudo normal. Ele fala, eu gosto bastante disso, né? Mas o que é interessante é que o próprio Paulo, ele fala da necessidade do batismo, ele fala exatamente da organização da igreja de Cristo. Mas se a gente for olhar esse versículo final, né, porque somos as feituras suas, criadas em Cristo Jesus, para as boas obras. Ou seja, mesmo assim ele não isentou as boas obras. Ele significa que nós pudéssemos exercitar as boas obras. As boas obras no sentido de fazer o que Cristo havia ensinado. Né? Então Cristo, quando... Não sei se o irmão já chegou... Talvez eu tenha lido bastante sobre isso. Logo após a morte de Cristo, o que é que aconteceu com os apóstolos dele? Os apóstolos, na verdade, muitos até nem pregaram o evangelho. Ficaram um pouco dispersos, porque não entenderam o evangelho. Não entenderam. Mas sabe o que é interessante? Os apóstolos de Cristo, inclusive Pedro, que Cristo tanto confiou e as coisas deixaram de rei, para que ele pudesse organizar a igreja e sobre essa pedra fundareis a minha igreja, ficareis a minha igreja. Então Pedro e todos os outros, sem a presença do Salvador, eles se sentiram desolados. Eles não sabiam o que fazer. Não sabiam o que fazer, então. Eles não entendiam o poder e a responsabilidade que eles haviam Na recebido. verdade, nem Pedro entendeu a parte que foi dada. Porque ele também era designado a falar aos gentios. Mas ele não entendeu. Ele não entendeu. Então, na verdade, não foi só ele. Eu não lembro agora onde fica, mas tem um momento em que Jesus Cristo ele aparece a eles. E exatamente eles estavam fazendo o que eles faziam antes de Cristo. Eles estavam pescando. Eles estavam pescando. E no momento em que Cristo aparece, se eu não me engano, até Pedro estava sem roupa. Sim, né? Quando ele viu, ele cruzou na terra e foi lá, né? Foi exatamente. E naquele momento, Cristo mesmo orou mais uma vez. Vão lá e fazem o serviço de vocês. Eles foram chamados para isso, né? Então Cristo ele repreendeu. Se a gente for olhar lá no livro de Atos, no momento em que Pedro e outros dois apóstolos estavam presos, e as cadeias elas se ruíram e eles saíram e foram pregar na sinagoga, nas praças. E quando eles estavam lá pregando, as pessoas questionavam: preso agora? Por que está pregando? Vocês não sabem que vocês vão ser condenados se vocês continuarem pregando? E Pedro humildemente ele diz: ele que me ordenou a pregar, que é Deus, acima de todas as coisas, e Cristo. Por que eu vou fazer com os homens? E ele só vem como importa agradar a Deus do que aos homens. Então o Evangelho de Cristo, como você diz, ele veio para unir os gentios e os judeus, todas as pessoas. Ele veio para quebrar as barreiras de tudo. Aqui prosseguindo, derrubando a parede de separação, né? Daí aboliu na sua carne a lei dos mandamentos da forma que era de ordenança
para que dos dois criasse em si o mesmo, e fazendo um novo homem, a paz, e reconciliasse ambos juntos em um só corpo de Deus pelo intermédio da cruz, derrubando e destruindo por ela as inimizades. Vamos entender um pouco desse versículo. Ele diz que vai derrubar a parede que separava. Ele derrubou. Então era para todos nós ter a mesma fé, a mesma visão, entendeu? Mas olha o que ele fala também. O antigo, que eram em ordenanças, Sim, mas sim, assim unindo e fazendo um só. um só. Então ele diz que o antigo não foi isento. Não, claro que não. Não, o antigo não foi isento. Se a gente for olhar Serve de exemplo para nós hoje, né? no livro de Efésios, capítulo 4, versículo 5, ele diz que é um só Senhor, que é Cristo, uma só fé, que é nele, Sim. e um só batismo. E um só batismo. Que foi o que ele ensinou. E um só Pai por todos e por todos. Isso mesmo. Mas ele também fala no versículo 2, no capítulo 2, no versículo 20, que edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, que Jesus Cristo era principal para a igreja. Ou seja, tudo isso que nós estamos falando, eles estavam edificados sobre apóstolos, profetas e Cristo. Ou seja, se eles eram edificados sobre essas bases, eles ensinavam e pregavam a mesma coisa. E após Cristo, a lei que foi pregada antes de Cristo não se cumpria mais. Se a gente for olhar bem, João Batista ele não vivia os princípios da lei de Moisés, porque ele pregava um batismo diferente. Sim. Foi designado aquilo. Ele foi designado aquilo. Ele veio preparar o caminho. Exatamente. Ele preparou o caminho para o Filho de Deus. Olha como as coisas seguem uma sequência bem perfeita. A partir do momento que Cristo ele cumpriu com a justiça, ou seja, ensinar os filhos dos homens o caminho, que precisaria, a partir do momento que ele foi batizado, ele recebeu o Espírito, porque a sequência é a mesma. Se você for olhar lá em Paulo, quando ele chega na cidade de Apolo, as pessoas só receberam o Espírito de fogo, o Espírito Santo, após o batismo das águas. Não, eu não vi que ele disse que foi batizado nas águas. Ele disse que logo após o vinho, foram batizados, mas esse batismo é o que eu estou falando. É o mesmo que o apóstolo. Mas sabe o que significa a palavra batismo no Antigo Testamento? Significa mergulho. Sim, batismo, que era mergulho. Mergulho. Então eles foram batizados, não existe uma forma diferente de serem batizados. A parte dele falar sobre receber o Espírito, ele fala logo depois que diz, impondo-lhes as mãos, recebeu o Espírito, e falavam um banho de línguas, todas as coisas. Aconteceu isso com Pedro também. Isso, no capítulo 8, né? Pedro também teve primeiro, depois quando Jesus morreu, Pedro foi chamado a falar com Cornélio. Isso. Ele meio desobedecia, mas ele teve a visão. Teve a visão. E vai lá, porque você tem que ir lá. Eu não posso ir para uma casa impura, uma pessoa que não pode, né? Não. Então, quando ele teve aquela visão, Deus enviou as pessoas foi lá, vamos lá que você tem que ir naquele lugar. Então, Pedro foi naquele lugar. Quando ele começou a falar, o que aconteceu? Quando ele começou a falar do amor de Deus, de Cristo, que Cristo fez, os gentios receberam o Espírito Santo. Sim. Então, até ele mesmo fala aqui, né? Vamos por Atos 15, capítulo 7, Atos 15, capítulo 7. Havendo um grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós não sabeis que há desde há muito Deus me escolheu dentre vós, por meio intermédio que ouvissem aos gentios a palavra do Evangelho e crescem. Ora, Deus que conhece os corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo, eles como também a nós concederá. E ele não estabeleceu nenhuma distinção entre nós, purificando-lhes pela fé os vossos corações. Agora, pois, por que tentais Deus de ponto sobre o serviço dos discípulos a um jugo que nem nossos pais puderam suportar, nem nós, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles que foram. Então, não podemos suportar esses fardos. Nós também não podemos fazer isso, né? Então, para eles também foi dado. Mas não é essa parte que eu estou fazendo, que é uma coisa que acho que
também diz assim, aqui no 13, capítulo 38. Tomai, pois, irmãos, o conhecimento, em que vós anuncio a remissão dos pecados, por intermédio deste. E por meio dele, todo o que crê é justificado de todas as coisas, das quais vós não podeis ser justificados pela lei de Moisés. Notai, pois, que não vos sobrevenha o que está dito nos profetas: vede, e desprezadores, maravilhai-vos e desvaneceis, porque eu vos realizo em vossos dias obra tal que não creais se alguém vos disser. Entendeu? Então, resumindo sobre a parte do batismo, o Espírito Santo, ele estava sendo claro com eles. Então, se vocês receberam o Espírito Santo como nós dado no começo, como que eu posso resistir colocar um fardo pesado que nem a lei de Moisés nós podemos suportar? Posso fazer uma pergunta rapidinho? Sim, pode. Quando nós estávamos aqui na Terra, o que aconteceu na Terra? Ele estava preparando tudo aquilo que foi designado, né? O que aconteceu na Terra? O que aconteceu com a Terra? Em si? Foi acabado, né? Porque Foi inundado, certo? Sim. O que diz sobre batismo? Batismo é um mergulho, certo? Sim. A Terra, nós sabemos que ela segue uma ordem de Deus. Ela obedece Deus plenamente. Moisés veio depois de Noé ainda. Sim. Então a lei de Moisés veio depois. Antes existia uma outra lei. Sim. Que existia Adão, aqueles povo tinha que ser batizado também. Se você olhar bem a história, mostra que a Terra teve que ser batizada também. Se você estudar um pouco mais. Sim, Então você precisa ser mergulhado, é um convênio isso. Tanto que depois ele fala que toda vez que nós olhamos o arco-íris, nós sabemos que é um convênio de Deus é aliança, com a Terra. então que não vai ser dessa maneira. Mas desse jeito. Agora você tinha dito sobre o batismo sobre o fogo, certo? Já aconteceu o batismo sobre o fogo com a Terra? Com a Terra ainda não. Ainda não, vai acontecer. Vai acontecer. Vai acontecer. Sim. Algo bem interessante que vocês estavam falando, né? Sobre o batismo, sobre essa diferença de batismo. Aqui no livro de Mórmon, ele diz o motivo do livro de Mórmon ter vindo para cá. É sobre os judeus. O livro é escrito sobre os judeus. Sim. Mas aqui tem uma escritura que ele fala. Esse livro não é para os judeus. Ele fala claramente, não é para os judeus. Porque os judeus, eles são aquela linhagem. Mas se eles não se tornarem como o gentil, não receberem o batismo para se tornar como Jesus Cristo fez, eles não podem ser salvos. Mesmo que ele seja judeu, ele não vai ser salvo. Desde que ele não faça essa ordenança. Então você pode ser um judeu direto, você não vai ser salvo se você não cumprir essa ordenança do batismo. E se Jesus Cristo sempre fala, vem e segue. Para nós sermos que estamos seguindo, nós temos que fazer o quê? Quando eu estava servindo o exército, o líder ele falava, vamos e me segue, faça tudo o que eu faço. O que Jesus Cristo fez aqui na terra. Ele veio por nós, né? Ele veio por nós, ele sacrificou. Ao resgatar aqueles que haviam perdido. Sim. Então, quem que estava perdido naquela época? Entendeu? Então, nós não cedemos mais naquela época. Naquela época, isso. Nós vivemos depois da morte, então todos nós já fomos salvos, que é o salvo escolhido, entendeu? Então, o evangelho para hoje, para os gentios, é totalmente diferente. Então, por isso que não se mistura a lei e a graça, não se mistura o Velho Testamento, na verdade, nem o Velho Testamento, porque o Velho Testamento está tudo misturado aqui, na verdade. Meio que junto. Na verdade, não é Velho Testamento. Então, na verdade, vou falar o Novo Testamento onde começa. São as cartas de Paulo. Nem é Mateus, Marcos e Lucas. Entendeu? Atos já é o início da igreja primitiva. Entendeu? Então ali dá para você discernir. Então, se você ler as cartas de Paulo, você vai entender que é totalmente diferente. Paulo, ainda ele sendo judeu, ele sendo tudo aquilo. Ele está falando para nós é dado gratuitamente. Não é imposto mais nada para ver isso. Então Pedro, não tinha aquela teimosia, não, a nós foi dado para Pedro, entendeu? Aquele evangelho da circuncisão, levar o pacto, para ver as pessoas andaram no caminho, era aquilo. Pedro foi preparado para aquilo. Por isso que quando Jesus reuniu eles e falou, vão e tragam o evangelho, entre pela cidade, não entre os gentios, mas seja designado aos judeus. Não foi essa passagem que ele fez isso? Então ele não falou para ir para os gentios. Para os judeus. Para os judeus. Porque os judeus eles também necessitam. Sim, claro. Porque a circuncisão, um judeu ele nem dá fácil, porque ele acredita nisso. Com certeza. Então, ele mostra que Jesus Cristo, ele fez tudo. Ele pagou por tudo, então nós temos a oportunidade de ser salvos. Sim. Mas ele fala que nós não estamos salvos ainda. Que nós precisamos obedecer algumas coisas. Porque se não tiver uma lei, vamos dizer só pela graça. Que a graça diz que nós já estamos salvos. Sim. Mas se não tiver uma lei, como seria a terra? Nós vemos que a terra tem leis. De homens, tem a lei de Deus. Sim.
E mesmo assim nós vemos que com as leis a terra está perdida. Se todo mundo for pela graça, estaria agora aqui assim na frente. Nós vemos duas crianças ali, ó. Estariam um matando o outro. Porque ele saberia que estaria salvo. Ele não teria pecado nenhum, consequência nenhuma. Então, quando nós pensamos sobre o batismo e sobre o Espírito Santo, todos nós já temos a influência dele, porque ele está aqui na terra. Olá, amigos, graças e paz abençoados. Estamos com a segunda parte aí com os irmãos mormons, os missionários. Você que acompanhou a segunda parte, você viu a nossa conversa aí, falando a respeito de batismo, a respeito das leis, tudo. Mas eles insistem em colocar a lei acima de tudo. Então veja o que o livro dos Mormons ensina nós a respeito disso. Ó, no livro de Mormons, no segundo Néfilis 31, diz bem assim: Néfim diz, porque Cristo foi batizado, os homens devem seguir a Cristo, ser batizado e receber o Espírito Santo, e a perseverar até o fim para serem salvos. Arrependimento é batismo, não são a porta para o caminho estreito e apertado. A vida eterna é concedida àqueles que guardam os mandamentos após o batismo, aproximadamente a 559 décadas, a 545 décadas depois de Cristo. Então ele quer dizer que eles receberam esse mandamento, o Néfilis, está dizendo, o profeta, que deve de ser batizado nas águas para receber o Espírito Santo e seguir até o fim, perseverar até o fim. Mas a Bíblia, ela fala o contrário do que eles falam. Então, o Evangelho para os judeus era isso que eles estão falando aqui. Mas para nós, que somos salvos pela graça, você já viu no livro de Efésios 2, eu quero que você acompanhe agora e veja bem o que a Bíblia diz. A Bíblia que você também tem aí, ó, a Bíblia Sagrada, que diz assim, em Efésios 1, Efésios capítulo 2, versículo 11 diz assim, eu vou ler resumidamente para você, então diz assim, Efésios 2, capítulo 11, diz bem assim, portanto lembrai-vos de que vós, noutros tempos, eras gentios na carne, chamados à incircuncisão pelos que na carne se chamavam circuncisão feitas por mãos dos homens. Naquele tempo, estava sem Cristo, estavam separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo a esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós, quer dizer, os judeus, os gentios, todos nós somos unidos pela morte de Cristo. Vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é nossa paz, o qual de ambos os povos fez um só, e derrubando a parede de separação que estava no meio de nós, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para que criasse em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo evangelizou a paz a vós que estavas longe e aos que estavam perto, porque por eles ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Assim já não somos estrangeiros e nem forasteiros, mas somos cidadãos dos santos da família de Deus. Então veja bem, então Jesus derrubou a parede da separação, aquelas ordenanças que ficavam sobre nós. Então o evangelho que eles levam hoje está constando a mesma coisa que era no passado. Mas nós, 2017, nova aliança, debaixo da graça, vivemos como judeu,
Então esse evangelho não é para nós. Então já estava falando, naquele tempo aquele povo vivia separado, sem fé em Deus. Mas agora vindo Cristo, ele desfez tudo isso em um só corpo e destruiu as inimizades, as ordenanças que constavam sobre nós. Então somos salvos pela graça. Então esse evangelho ficou para trás. É um evangelho da circuncisão, era dos mandamentos da lei de Moisés. Então vivemos a graça de Deus. Então continua assistindo aí a nossa terceira parte e a quarta parte também, e dê um joinha aí, um gostei aí nesse vídeo, coloque um comentário que você achou aí e compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal para que nós possamos ter mais força no nosso canal e colocar mais vídeos. Valeu? Fique na paz aí e tudo venha dar certo na vida de vocês.